Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Que bom revê-los aqui no nosso canal JP Fly RN para falar do mais querido do Brasil, o nosso Mengão. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo de ontem, Grêmio e Flamengo, jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil 2021. Então, bora começar! Bom, para começar, já chego pedindo a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, deixa o like, compartilha, comentam, vai lá também no Instagram, segue a nossa página lá no Instagram, JP Fly RN, curte, também compartilha e também comenta os nossos vídeos, tá bom? Bom, para falar do jogo de ontem, um jogo que mantém uma, digamos assim, hegemonia do Flamengo nos últimos anos, desde 2019, para com exatidão os últimos 9 jogos entre Grêmio e Flamengo, ou Flamengo e Grêmio, o Flamengo tem 7 vitórias e 2 empates, então o Grêmio vem se tornando, ou se tornou, um freguês do Flamengo nesses últimos anos. Se antes com Renato Gaúcho na frente do Grêmio, agora seu primeiro jogo sendo comandante do Flamengo, já mantém essa invencibilidade e esse favoritismo, essa hegemonia no confronto recente. Nossa última derrota para o Grêmio foi em 2018, então já faz um tempinho. Sobre o jogo de ontem, né? A gente já pode começar a falar vamos falar, na verdade, separadamente dos tempos de jogo. Para quem assistiu, claro que a maioria aqui de vocês, acredito que sim, o Flamengo totalmente diferente do segundo tempo. Primeiro tempo bem abaixo do que a gente está acostumado a ver no Flamengo nesses últimos jogos, principalmente no comando de Renato Gaúcho, e no segundo tempo uma mudança que, por incrível que pareça, eu acho que o mais otimista flamenguista não imaginava, principalmente o placar, do jeito que foi o jogo, né? Do jeito que se comportou o jogo com base no primeiro tempo. No primeiro tempo, a gente teve o Flamengo, antes da expulsão de Isla, jogando muito ruim mesmo, a gente sem entender o porquê que o Flamengo não estava com aquela posse de bola, com aquelas chances de gols, com aquela mobilidade, principalmente do meio para frente. Eu acho que ontem, no primeiro tempo, vocês viram que o Grêmio conseguiu segurar o jogo do Flamengo. O Grêmio jogando com três volantes, conseguiu amarrar o meio campo do Flamengo, e o Flamengo não jogou. Aí veio a expulsão de Isla, que realmente deixou nossa situação bem mais complicada, né? Como eu falei, acho que nem o mais otimista flamenguista imaginava que após a expulsão de Isla, do jeito que o time estava jogando, a gente iria terminar o jogo com o placar do jeito que foi, né? Mas a gente vai chegar no segundo tempo e explicar. Ainda no primeiro tempo, acho que um dos motivos desse jogo amarrado do Flamengo, não só pelo fato do Grêmio conseguir segurar o meio campo com 3 volantes, mas também o fato de que, por ser um jogo mais físico, assim como o Flamengo teve uma dificuldade com o Internacional naquela partida que perdemos, a única derrota de Renato Gaúcho à frente do Flamengo, foi aqueles 4-0 no Maracanã, um jogo mais físico, e o nosso meio campo não conseguiu se sobressair. Ontem, Diego teve sim sua dificuldade, não conseguiu render. Também um jogo mais viril, digamos, ele acabou também recebendo cartão amarelo e foi um dos substituídos no intervalo. Ele e Arrascaeta. Arrascaeta também não estava bem no primeiro tempo. O Flamengo teve essa dificuldade de criar. Acho que talvez o Flamengo Renato precise mudar o jeito do Flamengo jogar quando enfrenta adversários com mais porte físico, com mais força física, né? Sem ser um jogo tanto de técnica e bola no chão, digamos assim. Ele tem que mudar o Flamengo, porque nos últimos confrontos que pegou adversários com essa característica, a gente teve dificuldade. Como eu falei, o Inter perdemos em casa de 4-0, e o jogo de ontem, primeiro tempo, contra o Grêmio. Aí Diego e Arrascaeta saíram, né? Entraram Mateuzinho para recompor a lateral direita, e entrou Thiago Maia no canto de Diego para mudar a característica do meio campo. Aí uma pergunta que a gente já lança aqui, e
no próximo vídeo ou em outros vídeos a gente pode debater isso. Será que ontem não ficou efetivo, claro, que Mateuzinho deva assumir a lateral direita do Flamengo, embora jovem, que Isla não está rendendo. Rafinha, ex-Flamengo, improvisado na lateral esquerda do Grêmio, no primeiro tempo conseguia subir, Isla não conseguia descer, e no segundo tempo, mesmo com um a menos, o Flamengo com o Mateuzinho conseguiu incomodar em muito o Grêmio pelo lado de Rafinha, e a gente vai falar um pouco também desse incômodo em que resultou esse incômodo de Mateuzinho. E Thiago Maia, acho que claro e evidente que por ser um porte físico mais forte, mais alto para Diego, com base no jogo do Grêmio, Thiago Maia também conseguiu se sobressair. Então, talvez também o Flamengo necessite mudar esses jogadores, né? Tirar Diego e colocar Thiago Maia, pela questão do tipo de jogo de ontem que aconteceu e que para os próximos jogos, né? Que aí Diego também a gente pode deixar para falar em outro vídeo, para tentar comentar um pouco sobre o camisa 10 da Gávea, né? Bom, então entrou Thiago Maia e Mateuzinho, mudou o jogo. Renato conseguiu ajeitar o Flamengo, mesmo com um a menos, fez 2 linhas de 4, deixando o Gabigol isolado na frente, um pouco isolado. Também vou falar de Gabigol no final do vídeo, só para a gente fazer umas pontuações sobre a participação dele ontem, né? E outras coisinhas também, né? O que o Gabigol consegue fazer de bom para o time e também para o flamenguista, o torcedor flamenguista. Bom, sobre o segundo tempo, se eu dissesse a vocês que o Flamengo ia ganhar com o placar que ganhou, com o Bruno Viana fazendo gol e jogando bem, nenhum torcedor do Flamengo ia acreditar. Até porque a fase dele vem apresentando no Flamengo algumas falhas defensivas, ou muitas falhas defensivas, e ontem, mais uma vez, a torcida não queria que ele jogasse de titular, preferia até o garoto da base, Noga, mas Renato manteve. Segundo tempo, 1 a menos, o Flamengo faz 1 a 0 com um gol de Bruno Viana, jogando bem, sim. Outra coisa, até comentei com alguns colegas em alguns grupos do Flamengo e do WhatsApp que eu faço parte, essa situação, né? Alguns torcedores já, quando viram a escalação, descendo a lenha no Bruno Viana, e eu e alguns colegas a gente colocou, vamos ter calma, vamos apoiar. Se falhar, a gente critica, xinga, né? Que o torcedor é assim, depois do jogo. Mas antes do jogo, vamos apoiar, vamos dizer que vamos pensar e torcer que ele jogue bem. E conseguiu fazer o seu gol numa falha defensiva do Grêmio, um escanteio, que no chute dele desviou em Rafinha, né? A lei do ex aí acho que foi contra, né? Desviou em Rafinha e matou o goleiro do Grêmio, e o Flamengo fez 1 a 0. Com 1 a 0 o Grêmio endoidou, o Filipão começou a tirar jogador, querer botar jogador para frente, colocar o Grêmio para frente, e ficou um pouco desordenado, perdeu o meio de campo. O Flamengo, com esse jogador a menos, conseguiu controlar a partida. Veio a entrada de Vitinho, né, que também foi uma outra alteração, e talvez ou uma boa parte dos torcedores não queriam. Vitinho entra num dos contra-ataques, puxado por Mateuzinho, que eu falei anteriormente que essa entrada de Mateuzinho prejudicou e fez com que o Grêmio tivesse dificuldades com a entrada dele. Num contra-ataque, Mateuzinho consegue achar Vitinho, faz uma tabela lá com o Vitinho consegue achar Michael. E aí Michael, que tinha entrado no canto de Bruno Henrique, ainda no primeiro tempo, por uma contusão lá do Bruno Henrique, né? Michael consegue fazer o segundo gol. Aí o Grêmio pirou de vez, começou a ter bolas, tentando lançar bolas na área, aquele chamado chutão, ou então querendo penetrar na zaga do Flamengo pelo meio, não conseguiu. O Flamengo, com as 2 linhas de 4, conseguiu fechar muito bem. Renato foi muito inteligente no intervalo e conseguiu fazer as mudanças, não só de jogadores, mas de posicionamento. O Vitinho, que tinha entrado no canto de Everton Ribeiro, né? Para Everton Ribeiro, uma partida após a expulsão, até a sua substituição, Everton Ribeiro fez uma partida ontem do jeito que a gente quer, assumindo a responsabilidade, puxando, pedindo a bola para ele, controlando a posse, criando algumas jogadas para o Flamengo. Então
Ontem, Everton Ribeiro voltou, digamos, fez uma partida que a gente espera dele. Então, Bruno Viana, primeiro gol, segundo gol. Terceiro gol, segundo gol do Michael. Terceiro gol, Vitinho, jogando bem, já tinha encontrado o Michael para o segundo gol, encontra Rodinei. Rodinei tinha acabado de entrar, teve apenas 11 minutos de participação durante a partida, e nesses 11 minutos, num cruzamento perfeito de Vitinho, de esquerda, diga-se de passagem, que ele é destro, conseguiu achar Rodinei praticamente dentro da pequena área, quase que na pequena área. Rodinei consegue cabecear, dá ali um peixinho mais ou menos, nas costas de quem? De Rafinha. Rafinha falha na marcação e Rodinei consegue fazer o terceiro gol. Nisso, o Flamengo já mata praticamente a partida. E para completar, digamos assim, fechar o caixão, nos acréscimos, Michael faz uma bela jogada pela esquerda, sofre um pênalti que de imediato o árbitro não dá, mas aí com o auxílio do VAR consegue identificar que realmente houve um toque em Michael. E isso vai para a cobrança Vitinho, e que foi até engraçado que na hora Felipe Luiz e Vitinho brincaram ali para ver quem ia bater o pênalti, né? Quem ia fazer a cobrança de pênalti, e acabou sobrando, e Felipe Luiz acabou deixando o Vitinho bater e sobrando para o Vitinho fazer a cobrança. Fez o quarto gol, e aí, na minha opinião, praticamente mata o confronto. Eu acho muito, muito difícil o Grêmio, na partida de volta daqui a 15 dias, conseguir reverter esse placar. O Grêmio teria que fazer aí, no mínimo 4 gols de diferença para poder levar para pênaltis. Para ele passar, ele teria que ganhar por 5 gols de diferença. Lembrando que na Copa do Brasil esse ano não tem gol qualificado fora de casa. Então, pode ser, se por acaso, né, o Grêmio ganhar de 5-1, mesmo ele tendo feito fácil 5 gols fora de casa, a partida vai para pênalti, porque vão ser os mesmos 4 gols de diferença. Bom, o que mais? Com relação a Gabigol, eu falei mais no início do vídeo que ia citar a participação do Gabigol. Primeiro, com um a menos, participação tática perfeita, quase que perfeita, né? Se movimentando, conseguindo segurar a bola, criando espaço para receber, para passagem dos companheiros, uma movimentação que possibilitava ele receber a bola sem uma marcação tão próxima, se sacrificando, dando sangue. Então ontem Gabigol mais uma vez não fez gol, né? Mas conseguiu taticamente mostrar para o time do Flamengo, para os torcedores, a garra e a importância que ele tem, mesmo sem gols e sem assistência, digamos assim, dentro do jogo, né? Um a menos foi um valente lá na frente. E a parte engraçada de Gabigol, né, que no intervalo ele já saiu fazendo os 5, né? Alguém da torcida foi tirar onda com ele, da torcida não, da direção do Grêmio que estava lá no estádio, quis tirar onda com ele, e ele apontou os 5zinhos, né, fazendo referência dos 5-0 lá na Libertadores de 2019, que o Flamengo goleou o Grêmio no Maracanã. Tirando onda, puxando o saco, digamos assim, brincando com a cara dos torcedores do Grêmio. Gabigol realmente é uma figura que a gente tem que, não só dentro de campo, mas o fora de campo dele é a cara, eu sempre gosto de dizer assim, é a cara do torcedor do Flamengo, porque ele faz a chacota, ele sarra, ele tira a onda mesmo com o torcedor adversário, e tem que ser assim mesmo, desde que seja dentro do limite, né? Ele faz a brincadeira, aquela piadinha que a gente sempre gosta, que o torcedor gosta de tirar com o adversário, e o futebol tem que continuar assim. A gente não gosta quando é com o Flamengo, mas a gente tem que aproveitar a fase do Flamengo, então vamos tirar onda. No futebol faz parte essa brincadeirazinha, essa tirada de onda, né? Só para terminar com relação ao jogo, eu ainda acho que o jogo de ontem ficou mais mais forte o resultado do que os 5-0 que eu falei há pouco, né, da Libertadores de 2019. O porquê? Porque ontem o Flamengo fez os 4 gols, primeiro com um a menos, segundo não tinha Arrascaeta e não tinha Bruno Henrique, então que foram 2 jogadores importantes naquele jogo lá da semifinal da Libertadores em 2019. Então não tinha Rodrigo Caio, não tinha Pablo Mari, estou fazendo referência
com relação ao time de 2019. Por quê? Porque nós jogamos ontem com Bruno Viana na zaga, e aí, embora tenha feito uma partida muito boa, não só pelo gol, mas Bruno Viana na zaga, com o Vitinho em campo jogando bem, que foi o melhor jogador da partida. Eu vou mostrar aqui em números. Michael, que embora também contestado, então, e o principal, que o primeiro que eu falei, um jogador a menos. O Flamengo fez 4 gols com um jogador a menos. 4 gols, isso é muito importante, é muito impactante. E para completar essa visão, que eu acho que o jogo de ontem foi mais importante, mais, digamos assim, de representatividade do placar, do peso do jogo, é que foi fora de casa. Tudo bem que não tinha torcida, mas você ganhar de 4-0 com 1 a menos lá no campo do Grêmio é um placar, e da forma que foi, é um placar que representa muito para o Flamengo. Acredito, minha opinião, lógico que a Libertadores 5-0 foi um jogo de Libertadores, uma semifinal, mas a questão de resultado, do que prova a força do elenco do Flamengo, esse de ontem foi pesado, né? Então, o que mais para a gente falar sobre o jogo? Então, basicamente isso. Só sobre os números, né? Bruno Viana ontem, pegar a colazinha aqui, né? Bruno Viana ontem, né? Fez um gol, venceu 83% das disputas que ele teve, dos duelos, não levou nenhum drible, né? Acertou 85% dos passes, fez 2 desarmes, 7 cortes e 2 interceptações. Michael, né? Um gol, um pênalti sofrido, um passe decisivo, 3 desarmes. Rodinei, um gol, 100% dos passes, 11 minutos em campo. Só demonstra a importância do Rodinei, mesmo que pouco tempo, para a partida. E Vitinho, deixei Vitinho por último, porque ele teve uma nota 9,2 do SofaScore. Eu vou colocar aí o arroba deles aí no Instagram. Nos patrocina SofaScore, vai lá, dá certo. É um aplicativo, uma conta também de Instagram que a gente segue, que dá bem detalhado números das partidas, de jogadores, os percentuais bem interessantes. Então, uma dica aqui, segue lá. Vitinho, né? Um gol, 2 assistências, no caso, 2 passes decisivos, né? 89% dos passes certos. Um detalhe sobre o Vitinho, que com o gol de ontem, ele ultrapassou Arrascaeta e Pedro na artilharia na temporada do Flamengo. Ele só está atrás de Gabigol e Bruno Henrique. Então, Vitinho 9,2 com base aí no SofaScore, jogando segundo tempo, né? E jogando muito bem. Bom, gente, sobre a partida de ontem, é isso aqui, uma análise bem simples e rápida do confronto de ontem. E vamos ver como é que vai ser o jogo da volta, né? Eu vi alguns vídeos hoje que tinha torcedores do Grêmio, rapaz, tomara que não tenha, ou era bom que não tivesse o jogo da volta, porque se em casa, com um a mais, perdemos de 4, Maracanã talvez seja mais que 5, né? Como disse Jorge Jesus lá naquele ano de 2019. Bom, repetindo, peço aqui a vocês que aqui no YouTube se inscreve no canal, compartilha, deixa o like, comenta, vai também lá no Instagram, segue a nossa página lá no Instagram, curte nossos vídeos, comenta também, compartilha e vamos ver como é que vai sair o Flamengo nesse mata-mata. Na próxima partida a gente vai fazer aqui um pré-jogo e vamos ver como é que vai ser, como vai se findar esse confronto de quarta de finais da Copa do Brasil. Beleza? Valeu, nação, obrigado.